por aqui nós vamos voltar a falar do café. E agora, falar a respeito dessa finalização da colheita brasileira e a pressão que ela tem gerado no mercado. Para falar a respeito deste assunto e como que as coisas têm se comportado aí no setor, nós vamos conversar ao vivo agora com o Eduardo Carvalhais, que participa conosco pela internet. Carvalhais, sempre um prazer conversar contigo. Carvalhais, afinal de contas, qual que é o tamanho ou o peso da safra brasileira hoje no mercado internacional de arábica, principalmente em Nova York? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A safra brasileira, nós somos o maior produtor do mundo e os problemas climáticos vêm no mundo todo, ela é mais importante do que nunca, inclusive agora para o mercado também de conilon robusta, né? Nós somos o segundo maior produtor de robusta também, conilon, e a nossa safra entrar no mercado sempre é um fator que mexe com o mercado. Os estoques mundiais, como a gente vem falando, estão baixos, tanto do arábica como do robusta, fica claro pelo estoque de café certificado na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres, e isso faz com que agora o mercado internacional, as grandes indústrias, olhem com muita ansiedade para os embarques brasileiros de café. Ele vai crescer agora, cresceu agora no mês de agosto, não foram divulgados, vão ser divulgados essa semana pelo Ser Café, amanhã ou depois, possivelmente, e eles crescem em cima do mês de julho, que já vinha crescer em relação ao final do ano safra anterior. Isso é natural, todo início de ano safra ele cresce. Esse ano está mais difícil porque os cafeicultores brasileiros tiveram uma safra mais regular, estão acabando de colher, ela na prática já terminou, e eles resistem muito a vender nos preços atuais, porque eles veem os problemas climáticos se acentuando em todo o mundo, isso faz com que cresçam os custos deles de produção, mais fertilizantes, mais defensivos, mais exigências de qualidade no mercado internacional, que significa mais investimento na produção, colheita e pós-colheita, e também com o fato de que aqui no Brasil os problemas trabalhistas sempre atrapalham bastante. Esse ano eles tiveram problema com isso, houve falta de mão de obra, isso encareceu a colheita também, tudo isso faz com que o cafeicultor resista bastante a vender esses preços atuais, que são bem abaixo do que eram um ano atrás, né? Mas os negócios saem todos os dias, o cafeicultor precisa pagar contas, tem compromissos e ele vende, mas vende menos do que seria o natural nessa época do ano. O que vai fazer com que nosso embarque de agosto, o de setembro também, parte de outubro cresçam, são aquelas vendas físicas para entrega futura, vendas feitas há 1 ano, 2, 3 anos atrás, que os cafeicultores estão entregando agora. Isso também atrapalha para uma parte dos cafeicultores a média de preço desses anos. Uma parte dos cafés estão sendo entregues, boa parte até, são de cafés vendidos abaixo ainda dos preços que nós estamos praticando agora. Isso vai derrubar a média de preço desses cafeicultores e dificultar com que eles cheguem na próxima safra também brasileira do ano que vem. Tudo isso traz, como vocês estão vendo, muita discussão sobre qual o tamanho foi da safra atual que nós estamos acabando de colher, e já se especula muito com o tamanho da próxima safra 24. Isso traz instabilidade, o clima é incerto, cada vez mais incerto, está entrando em El Niño. Todo esse pacote que nós estamos falando aqui é que faz com que essas cotações subam e desçam com muita rapidez, tanto em Nova York como em Londres. E, Carvalhais, vamos pensar aqui num cenário que os cafeicultores têm conversado. E qual que seria hoje um preço adequado? Eu estou falando em cenário ideal, né? O cenário ideal é aquele que remunera quem produz café, que traz as margens para a operação de trading, para quem faz aquisição e assim por diante. Mas qual seria um valor que fosse adequado a um melhor cenário para a cafeicultura brasileira no momento, tanto negociado em Nova York quanto a saca aqui no Brasil, falando em valores médios? O que nós teríamos num cenário que fosse melhor? Não pensando só quanto mais alto é mais agradável para o produtor, mas aquilo que traria uma remuneração adequada e que fosse benéfica para essa cafeicultura nacional. Olha, esse número é muito discutido, ele não existe formalmente, né? Conforme a região, a produtividade de cada área, em cada ano, se a colheita pode ser mecanizada mais ou menos, se ela tem que ser totalmente manual,
agora os problemas climáticos, você não vê em nenhum lugar alguém falar, nem as grandes cooperativas falando que número que seria esse. O que nós temos como dado é o seguinte: se você pegar o que o café fatura no mundo todo até chegar na xícara do consumidor, os países produtores dessa massa de dinheiro gerada pelos negócios de café, pelo agronegócio de café, a massa de dinheiro que fica na mão dos cafeicultores é muito pequena em relação ao resto. E é isso que eles reclamam muito. Eles correm os maiores riscos com o clima, chuva, falta de chuva, frio, seca, né? Tudo isso enfrentam os problemas também para produzir um café de melhor qualidade e acabam ficando com a menor fatia. E essa reclamação é muito grande. Mas eu não tenho esse número para fornecer para você de qual seria o preço ideal. Certamente não é o de agora. Outra coisa que aqui no Brasil também influencia muito, que agora o Brasil não depende só do café como dependia há 50 anos atrás. Hoje, mesmo na receita cambial das exportações do agronegócio, o café é o quinto. Ficam na frente o complexo soja, o complexo carne, o complexo de madeira e celulose, né? Então, só lá atrás é que vem o café. Então, os cafeicultores comparam com essas outras exportações do agronegócio, principalmente de grãos, e começam a fazer conta se vale a pena ficar no café nessas regiões que são mais mecanizáveis, frente aos riscos que eles correm, que são bem maiores das outras lavouras. O café é uma planta permanente, que requer muito cuidado, desde a manutenção durante o ano todo até a colheita, pós-colheita, e eles começam a fazer se os preços atuais valem a pena ou não. Isso tudo vai fazer com que mude o mapa do Brasil em produção de café, regiões algumas vão ser mais produtoras, ou diminuir a produção. A Conilon tende a crescer no Brasil, até porque há uma tendência também de aumento de consumo de Conilon no mundo. Nós estamos numa época de mudanças, mas o número, qual seria o preço ideal, eu não tenho e nunca ouvi ninguém falando. Repito, mesmo as grandes cooperativas produtoras de café no Brasil.